Aqui temos o JASP. Primeiro, o JASP é uma muito boa opção para fazer análises estatísticos. Tem muitos análises muito bacanas, muitos análises muito modernos. A coisa maravilhosa do JASP é que é de graça, então a gente não tem que pagar nada, a gente tem que entrar no site. Tem um site aí, eu acho que as meninas ou eu depois podemos passar o link para vocês baixar o JASP. E o JASP tem uma plataforma muito intuitiva, que você olha os resultados enquanto você está marcando as opções. E eu acho muito bacana, eu gosto muito, a verdade. Eu acho que é uma plataforma muito boa. Então, aqui temos o início. Uma coisa que eu também queria comentar para vocês, e que eu acho que depois as meninas vão dizer melhor, é que para que o JASP, para que o arquivo de vocês, de dados de vocês, possa ser aberto no JASP, esse arquivo tem que estar salvado em formato CVS, tá? Se você salva em outro formato, por exemplo, em formato Excel, XLX, eu acho que é, o JASP não vai detectar e o JASP não vai abrir, tá? Então, esse arquivo tem que ser guardado em esse formato. Isso é uma coisa muito importante para você saber, tá? E vamos lá, eu aqui abri, Open, arquivos recentes, porque eu tenho um banco especial para vocês. Aqui está meu banco. Abri este arquivo, está em formato CSV, não tem problema. E aqui tem o meu banco, um banco pequenininho que eu criei especialmente para vocês com alguns dados que eu tenho, tá? Então, aqui o banco está bem bonitinho, viu? Aqui temos variáveis, temos sexo, masculino, feminino, olha aí. Um masculino, 2 feminino, que está. Temos orientação sexual, que eu botei aqui também. Aqui as alternativas, tá? Idade, número. Filhos, perguntei às pessoas se elas têm filhos ou não têm filhos. Então, temos as alternativas 1 e 2 aí. Temos a escolaridade, eu perguntei também qual é o nível de escolaridade dessas pessoas. Perguntei também se essas pessoas tinham parceiro ou não tinham parceiro. Sim, não. Olha aí, me desculpa, mas essas variáveis estão em espanhol, tá? Não traduz, mas aqui estou falando em português para saber. Aqui está ter ou não ter parceiro. Renda, também perguntei por quanto era a renda familiar. E tá, essas foram umas variáveis sociodemográficas que eu quis pesquisar, perguntar inicialmente. E depois, eu estou mostrando meu banquinho para vocês, conhecer ele. Aqui temos os itens da escala, tá? Item 1, item 2, item 3. Eu tenho 20, deixa eu ver, rapidinho aqui, 27 itens de uma escala de motivações para a parentalidade. É uma escala para saber por que a gente quer ter filhos, tá? Aqui tem 27 itens. Aqui estão todos os meus itens aqui, com as alternativas, E aqui tem outra escala, que é a escala de religiosidade, que tem só 6 itens. Item 1, item 2, item 3, 4, 5, 6. Escala de religiosidade, tá? E aqui, estas últimas duas variáveis, é a somatória. Esta escalinha daqui, que diz motivação positiva, é a somatória das pontuações da minha escala de motivação positiva. Tenho um score geral aí. E aqui tem um score geral de religiosidade. Isso, em outras palavras, o meu banco está pronto para as análises. Tudo isso é um tratamento do banco. Primeiro vocês vão baixar o banco, vão limpar o banco, vão deixar direitinho para essas análises. Provavelmente ajuda depois as meninas ou eu vamos fazer uma aula sobre a limpeza do banco, que é uma coisa muito importante. Mas este banco está limpo, tá? Eu já limpei, deixei direitinho para as análises. Então, vamos fazer uma análise de diferença de grupos. Onde achamos isso? Vamos aqui, TSTT. Independente sample de teste. E abre outra. E aqui, novamente, a gente tem todas as variáveis, mas agora tem as opções do teste de diferença de grupos. Vamos lá. Eu quero saber primeiro, a gente tem que olhar qual vai ser a minha variável de agrupamento, qual vão ser os grupos que eu vou testar. Então, eu quero testar se pessoas que têm ou não têm filhos, filhos, variável de agrupamento. Vamos para aqui.
tem maiores ou menores níveis de motivação para ter filhos. Então, aqui boto a variável, o construto psicológico que eu quero pesquisar, e nessa parte daqui, a gente bota a variável de agrupamento, que no meu caso seria ter ou não ter filhos, que também pode ser homem ou mulher, ou qualquer outra variável que vocês queiram agrupar, tá? Então, aqui teríamos motivação positiva e ter ou não ter filhos. E aqui aparece rapidinho, porque aqui já está marcado o teste tempo. Mas aqui a gente tem o mesmo probleminha que tinha no início. Escolhemos teste paramétrico ou escolhemos teste não paramétrico. E aqui o JASP nos dá os testes que a gente pode testar. Student, que eu já falei para você, que é um teste paramétrico. Udermann Whitney, que é para teste não paramétrico. E temos uma terceira opção, que é a estatística Walsh. Aqui agora vocês vão ver quando utilizar essa estatística, mas o JASP nos dá a oportunidade de escolher os três, se a gente quer. Olha aí, apareceu os três, Student, Walsh e Udermann, tá? Mas a gente ainda não vai fazer isso porque a gente quer ir por passos. Então, tá. Temos as variáveis, temos a variável de agrupamento, que é ter ou não ter filhos. Vou comparar o grupo de pessoas que têm filhos contra o grupo de pessoas que não têm filhos. Vamos saber. Fazemos uma análise paramétrica ou fazemos uma análise não paramétrica? Novamente, aqui o JASP nos dá a possibilidade de testar normalidade. Olha aí, normalidade. Novamente, o nosso teste de GPU aparece aqui e nos fala se o grupo que tem filhos é normal e se o grupo que não tem filhos não é normal. Lembramos, novamente, se o P, o nível de significância, é maior que 0,05, nossa amostra tem distribuição normal. Se é menor de 0,05, a nossa amostra tem distribuição de outros jeitos não normal. Olha aí, a minha amostra, a amostra que eu trouxe para vocês, os dois grupos têm distribuição não normal. Isso quer dizer que eu teria que escolher, não o teste de Student, eu teria que escolher o teste de Udermann-Whitney para dados com distribuição não normal, tá? Mas imaginemos que a gente achou aqui que os dados são normais. Se isso acontece, a gente teria que utilizar o teste Students. E uma coisa muito importante para aquelas pessoas que utilizam o TED Students vai ser que esse teste, chamado de TED Students, precisa de um pressuposto de igualdade das variâncias. Eu já falei disso no seu slide, falei de homogeneidade das variâncias, igualdade das variâncias, que tinha um teste para avaliar isso. Então, se a gente vê que a amostra é normal, a gente continua no segundo teste, no segundo requerimento. Aqui a gente tem, nesta parte de Assumption Checks, variâncias iguais, igualdade das variâncias. Tem a possibilidade de testar isso, marca aqui, e aparece o honesto teste, ele vem aqui, muito lindo. E a gente também tem a estadística. E vamos lembrar, os testes, a amostra apresentaria variâncias iguais se o P é maior que 0,05. E se isso acontece, estaríamos muito contentes, porque significaria que esse pressuposto necessário na prova, no teste TED Students, foi aprovado. Então, tudo legal, a gente pode utilizar TED Students. Aqui, neste caso, olha aí, aparece maior que 0,05, isso quer dizer que se cumpre esse pressuposto de variâncias iguais. Mas imagina que isso não acontece, que isso é menor que 0,05. A gente estaria violando esse pré-requisito do teste T. Então, a gente teria um probleminha aqui, que é facilmente solucionado no JASP, marcando a estatística Welch. Por quê? Porque essa estatística Welch faz uma correção desse problema que a gente achou. Então, a gente já não teria o problema, a gente reportaria esta estatística Welch. Não reportaria TED Student, reportaria a estatística Welch. Vamos fazer rapidinho uma revisão disso, para que fique mais clarinha toda vez.
Tiramos tudo, tudo, tudo. Tá, ficou em 0. Então, primeiro avaliamos normalidade. Vamos aqui, marcamos normalidade. Se a nossa amostra tem distribuição normal, isso quer dizer que a gente pode usar até the students, ou até the students. E se tem distribuição não normal, utilizaria a you demand with. Se achamos como no meu caso aqui, utilizamos a you demand with e acabou o problema, seguimos a nossa vida. Mas, se a gente tem que utilizar até the students, tem que fazer checar uma nova coisa, que seria a igualdade da variância. Aí pediria a igualdade da variância, olharia o P, veria se é maior ou menor a 0,05. Se é menor a 0,05, a gente utilizaria o Welch. E se é maior a 0,05, a gente não utiliza o Welch. E acabou, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer, eu vou fazer ambos os análises, paramétricos e não paramétricos, para ver o que se pide em cada um deles, tá bom? Vamos iniciar. Imaginemos que a nossa amostra teve distribuição normal, tá? Então, pedimos ter students e Welch, tá? Imaginemos. Vamos tirar isso para que fique tudo limpo. Já. Temos aqui ter students e Welch. E a gente vai pedir, aqui tem o teste, o tipo de teste, neste grafiquinho daqui o teste, a estatística, que seria o coeficiente estatístico deste teste, os graus de liberdade, degrees of freedom, e o nível de significância. Por enquanto, a gente sabe uma coisa, olha aí. Em os dois testes, em Student e Welch, que é a mesma coisa, aparece significativo. O que a gente tem que olhar aqui é, essa diferença que eu vou achar é significativa ou não significativa? Se é significativa, menor a 0,05, isso quer dizer que sim existem diferenças entre os grupos. E se é maior que 0,05, isso quer dizer que não existem diferenças entre os grupos, que os grupos são iguais no que a gente está avaliando. Então, segundo este análise, aqui temos um P menor que 0,05. Isso quer dizer que sim, que entre o grupo de pessoas com filhos e o grupo de pessoas sem filhos, existem diferenças nos níveis de motivação para ter filhos. Mas aqui só me fala isso. Não me fala qual grupo tem maiores níveis, qual grupo tem menores níveis. Para isso, a gente solicita estatísticas descritivas que estão aqui. Descriptive Statistics. Aqui, a gente pode ver qual grupo tem maior nível de motivação positiva. Como a gente vê isso? Pede estatísticas descritivas, marca aqui, e aparece grupo sim, grupo não. E estes grupos, vamos olhar a média. O grupo sim tem uma média de motivações para ter filhos de 82. E o grupo não tem uma média de motivações para ter filhos de 74. Ergo, as pessoas que têm filhos apresentam maiores níveis de motivação positiva que aquelas pessoas que não têm filhos. Bem tranquilo. Lembrem também, a gente já tem aqui a diferença dos grupos e qual grupo é maior que o outro, em esse construto. Lembrem que eu também falei que a gente tem que reportar aqui o tamanho do efeito. Isso também nos dá o JASP. Tamanho do efeito, F-size. Aqui aparece automaticamente nessa tabelinha daqui em cima, ao lado do teste de students, de Welch, de decorre, que é a estatística de tamanho do efeito que nos proporciona o JASP. E que eu também já li nos slides quais são os pontos de corte para dizer se o efeito é grande, pequeno, moderado. Aqui aparece que 0,33, eu acho que nos dois, redundando, é quase o mesmo, que basicamente seria, deixa eu ver aqui, um tamanho de efeito moderado. Tá bom, segundo a nossa tabelinha. E, já para finalizar o teste T, a gente também pode fazer aqui, pedir um grafiquinho, plots aqui, marcando isso, descriptive plots,
aparece um grafiquinho onde estão, bem bacana, as médias de pessoas que sim têm filhos, as médias de pessoas que não têm filhos. Aparece a mesma coisa que apareceu que eu falei há pouco tempo, que as pessoas que sim têm filhos, olha aí, estão aqui, apresentam maiores níveis que as pessoas que não têm filhos que estão aqui. Olha aí, essa grafiquinha que mostra em um gráfico muito legal a diferença entre ambas as médias e como elas realmente estão separadas, diferentes uma das outras. Tá bom? Então, isso, vocês poderiam reportar isso. Aqui temos. Mas, o que acontece com aquelas pessoas que vão utilizar o teste não paramétrico, o teste de Wiedemann-Whitney? Com essas pessoas, umas coisinhas diferentes que eu vou explicar aqui, tá? Vamos tirar isso. Vamos fazer o teste mais de Wiedemann-Whitney, que seria de novo a mesma coisa. Teste T, mostras independentes, mas aqui a gente pede Wiedemann-Whitney. Aqui, filhos, em variável de agrupamento, motivação positiva na variável, a gente pediu Wiedemann, a gente já não pediu o teste T nem o Welch, Wiedemann. Aqui a gente pede também o tamanho do efeito, e dá para ver aqui que é outro tipo de tamanho de efeito, Around Visceral Correlation. Este tamanho de efeito é específico para este teste, mas a interpretação é exatamente a mesma, tá? Mas aqui, olha, é 0,20, o que quer dizer que o tamanho de efeito é pequeno, segundo os pontos que eu mostrei para vocês nos slides, tá? E aqui, então a gente tem isso. Mas lembra, novamente aqui a gente encontrou que é significativo este P, isso quer dizer que sim existem diferenças entre os níveis de motivação entre pessoas com filhos e sem filhos. A gente tem que olhar agora onde é maior e onde é menor. Mas, como a gente está utilizando aqui uma estatística não paramétrica, a gente não pode utilizar a média, porque a média é para estatísticas paramétricas. Aqui a gente tem que utilizar outro coeficiente que seria a mediana. E onde eu tiro a mediana? Boa pergunta. Vamos a procurar a mediana no JASP. A gente pode achar lá a mediana nas estatísticas descritivas. Vamos para descritivas. Botamos aqui a mesma coisa. Qual seria split? Seria filhos. Dividimos a amostra entre pessoas que têm filhos e não têm filhos. Dividimos motivação positiva aqui nas variáveis. Então, temos a média de pessoas com filhos e a média de pessoas sem filhos, mas a gente não está interessado na média, a gente está interessado na mediana. Vai para a estatística e aqui aparecem mais alternativas. E aqui aparece a mediana. E essa mediana apareceu nesta tabelinha. Aqui a median, das pessoas sem filhos é 86. E a mediana das pessoas com filhos, a mediana das pessoas que sim têm filhos é 86 e as medianas das pessoas que não têm filhos é 78. Mas, olha aí, a gente vai reportar basicamente medianas, não vai reportar médias. Por quê? Porque a gente que reporta médias é a gente que faz a estatística de TED Students. E a gente que vai reportar mediana é aquela pessoa que vai utilizar o teste de Wiedemann-Whitney. Aqui, novamente, observamos que as pessoas que têm filhos têm maiores motivações positivas que pessoas que não têm filhos. E o gráfico? Lembram que a gente teve um gráfico tudo bonitinho para o TST? A gente também pode ter um gráfico aqui, mas vai ser um gráfico diferente. Vai ser um gráfico, deixa eu ver aqui, plots. Vamos achar este box plots aqui. E este, meninos e meninas, é o gráfico que a gente vai reportar se faz o teste de Wiedemann-Whitney. Este gráfico aqui também, a diferença não é tão marcante como quando a gente olha as médias, mas esse gráfico também representa que as pessoas com filhos têm maior nível em questão, considerando o teste, tá? Considerando a mediana, considerando outras estatísticas de dispersão, que as pessoas que não têm filhos. Tá? E aqui a gente pode mudar de cores, deixar as cores mais bonitinhas. Tá? Então, a gente tem outro gráfico, que é um gráfico que a gente poderia utilizar quando utiliza esse teste não paramétrico de diferença de médias.
Tá bom, meninos? Então, aqui vocês têm tanto como fazer o teste T paramétrico, como fazer o teste Wiedemann-Whitney não paramétrico. E agora vamos como reportamos. A gente já tem tudo, já tem como fazer o teste, já tem grafiquinhos, tem todos os números. A gente vai reportar, como reportar diferença de médias. Este é o jeito de reportar diferença de médias no teste T, tá? Teste T, lembrem. Em média, os participantes com filhos, e eu botei aqui a média dos participantes com filhos, e o desvio padrão dos participantes com filhos, toda essa informação vocês vão ter no JASP, apresentam maiores níveis de motivação para a parentalidade positiva que os participantes sem filhos. E aqui botamos a média dos participantes sem filhos e o desvio padrão dos participantes sem filhos. Depois disso, a gente bota aqui o teste T. O teste T é o símbolo do teste T, porque é o teste T de Students. Aqui, este numerinho daqui, 248, são os graus de liberdade, que também estão aí nessa tabelinha. Aparece grau de liberdade e o número, não tem problemas. Degrees of Freedom também está em inglês às vezes. E aqui botamos aqui entre parênteses os graus de liberdade e o número do teste T que aparece na tabelinha e reportamos também o nível de significância deste achado. E também reportamos o tamanho de efeito. Com tamanho de efeito moderado, a D de Cohen igual 0,33, tá? Mas, o que acontece com aquelas pessoas que vão fazer o Wiedemann-Whitney? Lembram que a gente não fala da média, a gente não fala do desvio padrão, fala de outras coisas? Então, a gente aqui tem como reportar esse teste. Os participantes com filhos, e aqui a gente põe a mediana, olha aí, mediana igual 83, apresentam maiores níveis de motivações para a parentalidade positiva que os participantes sem filhos. Mediana igual 78. Aqui, este já não é uma T, é uma U, porque Wiedemann-Whitney. Aqui ponemos o número que aparece na tabelinha no JASP, o nível de significância e também reportamos o tamanho do efeito. Este outro tamanho de efeito, Humvee serial, que aqui está tamanho de efeito pequeno, neste caso apareceu, e reportamos com esta simbologia igual 0,203.